Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Okay. But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business, it's in your family for 37 years, and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Como nós vimos nas duas aulas anteriores, os contextos históricos do dinheiro e uma breve história do Bitcoin, as tentativas que precederam a sua criação, os movimentos cypherpunks, que eram os movimentos ativistas contra a centralização das moedas do sistema financeiro inteiro em entidades governamentais. Isso levou, alguns anos depois, em 2008, houve uma crise que foi uma das maiores da história. Foi a crise do subprime. Ela ocorreu porque as pessoas estavam tendo muito créditos para comprar seus imóveis nos Estados Unidos. E esses títulos, eles não eram títulos de qualidade, assim por dizer. Eles eram títulos que não precisavam de ter uma certa cobrança. Como a liquidez estava alta, as pessoas tinham muita facilidade em adquirir um imóvel e muitas delas não honravam com a dívida deste imóvel. E isso foi acontecendo sucessivamente com uma grande parte da população, o que levou a uma quebra, pois as pessoas estavam inadimplentes. E essa quebra foi tão grande que levou um grande banco, chamado Lehman Brothers, à falência, a fechar suas portas. E essa crise foi muito grande e repercutiu no mundo todo. Em meados de 2008, já estava tendo o desenvolvimento do Bitcoin. E esse desenvolvimento ele estava sendo feito com todas aquelas bases históricas daquelas outras tentativas do DigiCash, o B-Money, o BitGold. E em 2008, uma pessoa ou um grupo que é intitulado de Satoshi Nakamoto, ele lançou o que a gente chama de white paper, que a gente vai ver a seguir. Esse white paper é simplesmente um documento que explica qual que é a intenção deste software, no caso, o que ele vai fazer. Nós vamos entrar nisso bem a fundo, nós vamos ver o que é código, porque o intuito daqui é mostrar para as pessoas que não entendem nada. Então nós vamos mostrar o que é um código, o que o computador faz, para as pessoas conseguirem compreender e se aprofundar depois no Bitcoin quando elas tiverem uma certa base em programação. Entrando diretamente no contexto da crise de 2008, que foi a crise do subprime, inclusive tem um filme muito bom chamado Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, que mostra a quebra dos bancos que ocorreu. É um filme muito realista, então eu recomendaria vocês assistirem. Então, a crise de 2008 ela foi desencadeada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Justamente porque os bancos estavam oferecendo as hipotecas, que é o subprime, para pessoas com baixa capacidade de renda, que eles sabiam que elas não iam pagar, mas eles queriam vender, e isso era muito arriscado. E quando essas dívidas que eram empacotadas, né, em outros ativos financeiros, para poder disfarçar, maquiar
qual que era a intenção realmente. E esses ativos, eles foram vendidos depois globalmente. E quando esses devedores começaram a ter inadimplência, os preços dos imóveis começaram a cair drasticamente. E com isso, os bancos, que eram os vendedores, né, os credores, eles começaram a ter um prejuízo, porque o valor dos imóveis dele começaram a cair, eles não conseguiam vender mais com o valor que eles iriam ter o lucro deles. Então o sistema financeiro entrou em colapso e grandes instituições, como nós mencionamos, igual o banco Lehman Brothers, quebrou. O governo tentou intervir com pacotes de resgate, só que lembram que nós falamos que o governo imprime moeda? São nesses casos, são nessas horas que o governo imprime mais moeda para tentar salvar os bancos que eles consideram importantes. E quando eles imprimem essas moedas, nós voltamos àquele assunto que nós tínhamos comentado, que é a inflação. Porque ninguém gerou esse valor que justificasse a impressão dessa moeda. Então o governo, em caráter de emergência, acaba imprimindo para tentar evitar a falência desses bancos. Mas como nós vimos aqui, foi por pura incompetência desses bancos. E essa crise de 2008 resultou numa recessão global. E houve muitas em massa, perda de emprego. E a confiança no sistema bancário foi totalmente descredibilizada, mais do que já era. E em meio a isso, surgiu a ideia do Bitcoin. Então essa figura misteriosa, que era conhecida como Satoshi Nakamoto, ele emergiu com essa proposta que ia revolucionar todo esse sistema. Em outubro de 2008, ele lançou o que nós mencionamos, chamado White Paper. E no White Paper estava escrito assim: Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, que significa um dinheiro digital ou eletrônico de ponto a ponto. E isso iria descartar a necessidade de intermediários para fazer essa troca de dinheiro. Ou seja, iria descartar os bancos e os governos, que em meio a essa crise, todos estavam vendo que eram instituições incompetentes e ineficientes. E esse pseudônimo Satoshi Nakamoto, cuja verdadeira identidade ninguém sabe se ele é uma pessoa ou se ele é um grupo de pessoas. Algumas coisas induzem a gente a acreditar que ele é só uma pessoa, e nós vamos ver no código do Bitcoin futuramente. Então ele introduziu esse conceito do Bitcoin, que seria a solução para esses problemas na confiança da centralização dos bancos, que foi mostrado, né, foi evidenciado na crise financeira que estava ocorrendo enquanto ele estava preparando essa ideia que seria revolucionária. Então, a criação do Bitcoin, ela foi uma resposta direta a esse sistema financeiro tradicional que não tinha lastro nenhum. E por não ter lastro nenhum, acabava por descredibilizar toda a economia. Então, essa alternativa de tecnologia, que era baseada em criptografia, se chamava blockchain, que é a base do Bitcoin. É o que transforma ele num registro público e descentralizado e acessível para todos, sem nenhuma instituição no meio. Foi então que, no dia 31 de outubro de 2008, ele lançou nos fóruns dos cypherpunks o white paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esse documento descreve a visão que o Satoshi tinha de um sistema de pagamento digital descentralizado, onde as transações seriam feitas diretamente de pessoa para pessoa, que significa peer-to-peer, né? Ponto a ponto. Ou seja, você faz uma transação do seu equipamento eletrônico, seja um computador, seja um smartphone,
para um outro equipamento, diretamente para outra pessoa, sem a necessidade de confiar em um terceiro. Simplesmente a rede imutável faz todo esse trabalho. Nós vamos chegar nos pontos em como que essa transação é feita. Mas a ideia era fazer um sistema de pagamento descentralizado. O documento, o white paper, ele apresenta essa tecnologia do Bitcoin que é fundamental, chamado blockchain, que é um registro público e imutável das transações. É como se você tivesse um caderno e quando você fizesse uma transação, você escrevesse nesse caderno para quem é essa transação que você está fazendo. Você está enviando quanto de dinheiro para certa pessoa. E ao mesmo tempo que você faz isso, a partir do momento que você escreve, as outras pessoas que estão do seu lado veem seu caderno e elas também copiam para o delas. Assim, toda a rede, todas as pessoas que estão na rede têm uma cópia de toda a rede inteira. E por isso que ela é pública, porque todos conseguem ver. Uma vez escrita uma transação ali, ela não volta mais, ela fica lá para sempre. Além desse mecanismo da blockchain, também tinha um outro mecanismo chamado Proof of Work, que significa prova de trabalho. Nós comentamos isso já. Para você gerar valor em algo, você tem que trabalhar para isso. E o Satoshi pegou a ideia das outras tentativas, como o Bitcash, o Bitgold, e implementou no Bitcoin, que era justamente as máquinas terem que trabalhar para poder agregar valor à moeda. E o Bitcoin consome muita energia, por isso que ele consome tanta energia para poder gerar esse valor. E as máquinas têm que trabalhar para poder validar as transações. E esse mecanismo de prova de trabalho protege a rede contra fraudes, que é o que nós vamos ver a seguir. Mas o que exatamente o Bitcoin faz? Como que ele é? Onde que eu consigo ver o Bitcoin? Talvez essas sejam as maiores dúvidas das pessoas. O Bitcoin, ele é um programa de computador. Assim como você tem o Instagram, assim como você tem o Google, o YouTube ou qualquer outra aplicação, o Bitcoin é uma aplicação semelhante, porém com abordagens diferentes, com a finalidade de ser um sistema financeiro único. O Bitcoin tem um código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ver esse código, abri-lo, modificá-lo, porém, nós entramos naquele sistema da blockchain. Se você pega esse código, altera ele e tenta entrar na rede, você é rejeitado, porque a rede ela só funciona naquele código. Toda a rede teria que acatar o seu código, mas aí a gente cria uma outra versão. Quando você faz uma alteração e as pessoas que tentam seguir essa sua alteração, elas não estão mais na rede principal do Bitcoin. Elas criaram uma nova rede para elas. E hoje, por consenso, seria quase impossível alguém ir para essa outra rede, porque se ela vai para essa outra rede, ela perde todo o dinheiro, todos os bitcoins que ela tinha na rede principal. Seria a mesma coisa que a gente pegar um real e criar um real 2. Quem que iria adotar o real 2? Ninguém, porque todas as pessoas estariam no real. Seria essa mais ou menos uma analogia. Mas o que é código? O código, ele é nada mais, nós veremos a seguir, ele é nada mais do que um conjunto de instruções que são escritas em uma linguagem de computador que vão executar uma tarefa. É como se fosse uma receita passo a passo dizendo o que o computador deve fazer. É nada mais que isso. Como essa receita funciona internamente é muito mais complexo da gente entender. Mas o que a gente pode tirar como conclusão para pelo menos a gente ter uma clareza melhor é que são um conjunto de instruções, um conjunto de comandos. Faça isso, faça isso, se não, faça isso. É basicamente isso. Por exemplo, nós temos um saldo no banco que é igual a R$ 1.000.
e nós temos uma compra que é equivalente a R$ 500. No código, ele vai ter um local dizendo que o saldo é R$ 1.000 e um outro lugar dizendo que o valor da compra é R$ 500. Nós vamos testar se esse saldo é maior do que o valor da compra, ou seja, if em inglês significa se. Se saldo é maior do que o valor da compra ou igual, a gente vai e libera a compra efetuada com sucesso. Caso não seja maior ou igual, o saldo vai ser insuficiente. Compreende? É basicamente isso que funciona um código. Claro que as coisas vão ficando muito mais complexas, mas você já consegue compreender que você tem uma sequência de passos onde o computador vai interpretar o que você quis dizer com aqueles passos e ele vai executar tudo aquilo. Algum tempo depois, em janeiro de 2009, mais especificamente no dia 12, o Satoshi fez a primeira transferência de Bitcoin da história para uma outra pessoa, um outro programador chamado Hal Finney. Ele estava testando a rede para ver se ela realmente funcionava na prática, além da teoria. E nessa transação ele enviou 10 bitcoins para o Hal Finney e validou a rede. A rede foi um sucesso, ela funcionou fazendo o envio dos primeiros 10 bitcoins da história para uma outra pessoa, sem a necessidade de um banco ou um intermediário no meio. Simplesmente a rede funcionando por si só. O Hal Finney foi um dos primeiros a rodar o software do Bitcoin. Ele participou diretamente do desenvolvimento e dos testes, dos primeiros testes da moeda. Inclusive tem um post lendário dele onde ele diz que está rodando Bitcoin. Ele só falou isso, running Bitcoin. Então, a partir daí ocorreram várias transações simbólicas, porque o Bitcoin não era conhecido ainda e ele não tinha um valor. As pessoas não depositaram um valor nele. Tanto que a princípio ele valia 0,000094 cents. Então era muito, muito, muito baixo o valor dele. Mas nessas transações iniciais ainda não havia um valor. Então eles só enviavam moedas entre si e geravam novos bitcoins na rede, que é por meio da mineração que nós vamos ver logo após. Mas a primeira compra real que aconteceu foi em 2010, onde um programador chamado Laszlo Hanieks, ele comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Vocês imaginem hoje isso, 10 mil bitcoins, quanto que não daria? Foi uma pizza de milhões de reais. Mas na época o Bitcoin não valia nada. Então, essa foi a primeira transação que o Bitcoin comprou um bem real no mundo, sem ser algo de testes. E hoje esse dia é conhecido como Bitcoin Pizza Day, ou seja, o dia da pizza do Bitcoin. Agora nós vamos começar a entrar de fato na parte técnica. Nós vimos alguns conceitos como blockchain, criptografia, e tudo isso daí vai ser utilizado a partir daqui. Um pouco antes do Satoshi fazer os envios de Bitcoin para o Hal Finney em 12 de janeiro de 2009, alguns dias antes, no dia 3, ele fez a mineração do bloco Gênesis, que foi o primeiro bloco que foi encadeado, que foi registrado no nosso livro chamado Blockchain. Esse bloco, ele é o bloco 0. E por seu começo, ele tem algumas particularidades que não existem nos outros blocos subsequentes. O bloco Gênesis, ele deu início a uma nova era no sistema financeiro, porque ele marcava o início de algo completamente diferente que a humanidade jamais tinha visto. Então, o bloco Gênesis, ele tinha algumas características e nós entraremos na parte técnica.
Ele era o bloco número 0, então ele é o único bloco que não tem referência a um bloco anterior. Como a gente comentou superficialmente, todos os blocos que são conjuntos de transações, eles têm o lastro da transação anterior, assim como os blocos também são ligados e encadeados ao bloco anterior. O bloco Gênesis não tem essa referência, por ser o primeiro a ser minerado. Quando alguém minera um bloco, não se preocupe que nós já vamos entender esse sistema de mineração. Naquela época, antes de ter os halvings, a recompensa era de 50 bitcoins para cada bloco minerado. Mas no bloco Gênesis, esses 50 bitcoins não podem ser movimentados. No código está explícito isso, os primeiros 50 bitcoins não são movimentados justamente porque ele é o bloco Gênesis, o bloco 0. Então tem uma particularidade no código que diz que ele não pode ser minerado. Uma coisa que acontece quando você minera um bloco, você consegue deixar uma mensagem nesse bloco. Tem um campo lá onde você consegue colocar uma mensagem. E o Satoshi, quando ele minerou os primeiros 50 bitcoins, ele colocou uma mensagem nesse bloco, no bloco Gênesis, que fazia referência à matéria do dia. Ele fez isso também para marcar qual que seria a data do acontecimento. Então, além de ter a data registrada na própria blockchain, ele também estava dizendo para o mundo, comprovando que realmente era aquele dia, que foi o dia que houve uma publicação no jornal. A publicação era no jornal The Times, no dia 3 de janeiro de 2009. Essa matéria destacava a necessidade que iria ter dos resgates bancários. E essa mensagem foi uma crítica direta ao sistema financeiro tradicional. E isso mostrava que o Bitcoin seria uma resposta direta à crise financeira e à centralização que os bancos faziam no sistema financeiro. No próximo vídeo, nós vamos entender a blockchain de maneira mais técnica. Lembrando que nós estamos aprofundando no assunto gradualmente. Então, a gente primeiro passou por marcos históricos e falando superficialmente sobre os tópicos. Agora a gente está entrando em cada tópico e explicando um pouco melhor. Depois nós vamos nos aprofundar em cada tópico novamente, porém de maneira técnica. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a blockchain de maneira introdutória, porém mais aprofundada do que aconteceu nos vídeos anteriores. Nós vamos falar, por exemplo, dos registros, como que são feitos na blockchain, como que funciona a criptografia e a segurança, a imutabilidade do sistema. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them.